E aí, galera, vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos falar sobre frutos e sementes. Os frutos é o resultado do amadurecimento do ovário, que garante a proteção e auxilia a dispersação das sementes após a fecundação da flor. Esse fenômeno ocorre exclusivamente nas angiospermas. No sentido morfológico, não apenas aquelas estruturas conhecidas como frutas, que a gente sempre usa essa definição para maçã, laranja, etc., mas também as conhecidas como as leguminosas, feijão, ervilha, cereais, arroz, milho, etc., são frutos. Tudo aquilo que foi originado a partir do amadurecimento de um ovário da flor é considerado um fruto. Formação do fruto. A partir da fecundação, inicia-se o desenvolvimento da semente e, através de uma série de transformações no saco embrionário e outros tecidos do óvulo, a parede do ovário desenvolve-se em pericarpo, que é classificado em 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Alguns frutos, como a banana e o abacaxi, podem formar-se sem fecundação prévia e, portanto, nesse caso, não possuem sementes. São chamados frutos partenorcarpos. A anatomia do fruto. Falamos que o pericarpo é constituído de 3 camadas. O epicarpo, que é a parte referente à casca, que protege e reveste o fruto. O mesocarpo é interna e, em geral, é a parte carnosa e comestível. E o endocarpo é a camada externa que protege a semente. Podemos classificar os frutos. Primeiro, frutos simples, que são derivados de um único ovário de uma flor, que podem ser secos, carnosos, deiscentes ou indeiscentes. Vamos ver um pouco dessa diferença daqui a pouco. Primeiro vamos falar sobre os frutos carnosos. São aqueles frutos suculentos, frutos simples carnosos. Possuem pericarpo suculento e existem 2 tipos. A baga, que é uma ou mais sementes, como tomate, uva, laranja, abóbora. Então a baga é que ele possui uma ou mais sementes. E a drupa possui apenas uma só semente crescida com o endocarpo. Um exemplo, nós temos a ameixa, a azeitona, o pêssego. Nós temos também os frutos secos, que possuem pericarpo seco. Nós temos os deiscentes, que é aqueles que abrem quando maduro, e os indeiscentes, que não abrem na maturidade. Também nós temos os pseudofrutos ou frutos falsos. São frutos provenientes de receptáculos florais, desenvolvimento de um tecido vegetal adjacente à flor que sustenta o fruto. Nós sabemos que o fruto ele é originado pelo amadurecimento do ovário. No caso dos pseudofrutos, eles surgem proveniente do receptáculo floral. Nós temos o exemplo aí, o caju e a maçã. O pseudofruto simples, que é formado a partir de um receptáculo floral com apenas um ovário. Mas também temos o pseudofruto composto, formado por inflorescência, receptáculos de inflorescências de flores com vários ovários. Nós temos também o exemplo das frutas sorose, que são formados pelo eixo da inflorescência, em torno de um eixo de uma inflorescência. São chamados de frutos externos. Nós temos o exemplo aí, o abacaxi e a amora. Nós também temos um exemplo do sicônio, que é formado pela inflorescência que se fecha. Nós temos lá uma inflorescência, que são várias florzinhas, e elas se fecham e após a fecundação, deixando o receptáculo suculento, chamado de frutos internos. E nós temos a
partenorcarpia, que é aquele fruto que não precisou de uma fecundação, que é o exemplo, nós temos o exemplo aí da banana. E vamos falar agora um pouco sobre a semente. O que são as sementes? É um óvulo desenvolvido após a fecundação, contendo um embrião, com ou sem reservas nutritivas, que vai dar origem a um novo indivíduo. Quais os elementos básicos da estrutura de uma semente? Então, nós temos o embrião. Esse é constituído pela plúmula, epicótilo, hipocótilo, radícula e cotilédones. Nós vamos falar um pouco sobre a plúmula. A plúmula é o ápice do eixo do embrião. Nós temos também o epicótilo, que é a estrutura conhecida como o primeiro entrinó que se forma na plântula. Nós temos também o hipocótilo, que é a porção do embrião que se localiza abaixo do cotilédone. Também nós temos a radícula, que é a primeira parte, né, que vai dar origem lá às raízes. Também nós temos os cotilédones, que é a parte nutritiva, né, que são as folhas da semente, usada para armazenar reservas de nutrientes. Um pouco sobre a anatomia das sementes. Nós temos as estruturas como a casca, que é revestida por um tegumento, né, que é uma estrutura de revestimento da semente. Nós temos o endosperma, né, na qual ele destaca o albúmen, que é a reserva alimentar acumulada na semente, fora dos cotilédones. Nós temos também o tegumento, né, que a gente já falou, que é a casca que vai revestir, que vai cobrir. E nós temos o embrião propriamente dito, que vai dar origem lá ao novo organismo, à nova planta. O tegumento, a casca, reveste a semente e protege o embrião, como a gente já falou, o embrião, que é a parte da semente que desenvolve a nova planta, e o cotilédone são as partes da semente que nele contém as substâncias nutritivas. E podemos classificar as sementes em amiláceas, proteicas e oleaginosas. Amiláceas são aquelas que são ricas em amido, ou seja, tem uma grande quantidade de armazenamento de reserva de amido. Exemplo, nós temos aveia e milho. E proteica são aquelas que armazenam principalmente proteínas, no caso aí a soja. E a oleaginosas são aquelas que armazenam principalmente os lipídios. Nós temos como exemplo o amendoim e a mamona. Então, muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo e até a próxima aula.